Fala galera, estamos aqui online mais uma vez, iniciando uma jornada que você acabou de entrar até o dia 30 de setembro, que vai ser o nosso grande evento, Negócio que Trabalha por Você, onde nós vamos falar aí de negócios que funcionam com o modelo de franquia, hein? Porque a gente poderia criar outra coisa se já existem as franquias que dá certo. Você vê lá, eles conseguem replicar, eles conseguem abrir várias unidades. O que esses caras fazem para que eles consigam fazer essas replicações e as empresas funcionam perfeitamente sem o dono? Então a gente vai falar um pouquinho disso para vocês lá no dia 30/9, mas antes disso a gente quer imergir você nessa visão empresarial. Hoje nós vamos falar aí sobre o peso invisível da gestão. Eu sei que por muitas vezes você termina um dia que foi extremamente agitado, um dia que foi extremamente corrido, você fez várias atribuições, resolveu vários problemas, mas a sensação no final do dia é que aquele dia foi realmente improdutivo, que tinha muita coisa importante para você fazer ainda e você não conseguiu realizar. Mas isso é algo extremamente importante na nossa vida e eu também passo por esse sentimento. Todos nós que temos empresa, parece que as atividades nunca terminam, as tarefas nunca se encerram e sempre fica com aquele gostinho de quero mais. Houve momentos da minha vida que eu saía do trabalho e, embora eu estivesse em casa com a minha esposa, com os meus filhos, eu não conseguia me desligar da empresa. Ficava ali até altas horas lendo, estudando para tentar resolver problemas. Ia descansar depois da 1, 2 horas da manhã para acordar no outro dia às 7 da manhã destruído, cansado e às vezes até com desânimo para ir para a empresa porque, cara, você já passou uma noite quase que em claro. Eu tenho ainda um problema de bruxismo, fico ali rangendo os dentes quando estou muito agitado. Mas essa é a rotina de muitos empresários. E a gente vai falar nessa live quais são os problemas que isso gera. Bom, mas antes de nós mergulharmos nessa questão dos problemas que nós, enquanto empresários, nós enfrentamos, eu quero aqui agradecer em primeiro lugar aos nossos parceiros. Primeiro deles, a M2 Produções, que está aqui nos proporcionando essa oportunidade de nós gravarmos a nossa live aqui para vocês. Agradecer a Arraso Atelier, que você que quer fazer o seu casamento, quer que faça esse dia inesquecível, por favor, vá na Arraso Atelier e faça suas compras na Arraso Store. Eles têm um lema muito legal, muito bacana, que não existe homens feios, né? Existem homens que não compram na Arraso, não se vestem na Arraso. Então, se você quer ficar mais belo, se você quer destacar essa sua beleza, não deixe de ir lá. Eu fiz o meu casamento na Arraso e olha, foi sensacional. Os padrinhos ali muito bem vestidos, foi algo de outro nível. O Wesley Lopes, ele é um especialista nessa área, eu tenho certeza que ele vai fazer esse dia ficar inesquecível. Quero também lembrar para vocês que essas lives que nós estamos fazendo aqui estão sendo transmitidas pelo Instagram da Autenticamente e também pelo nosso YouTube. Então, a gente vai deixar no Stories do Instagram o link para o nosso canal, para você clicar e você reassistir essa live, você enviar para algum amigo que de repente estava trabalhando ou tinha um outro compromisso, você pode mandar para eles e aproveitar cada segundo dessa live. E também falar para vocês que ficarem nessa live até o final, não vou falar em qual momento que eu vou soltar isso, pode ser no meio, pode ser no final, pode ser daqui a pouquinho, eu vou dar um presente especial para vocês. Toda live da Autenticamente vai ter um presente especial e também vou colocar nos stories, agora terminando a live você já pode clicar e entrar no grupo exclusivo da galera que participa das lives da Autenticamente. É só para que você possa ser notificado, você possa ser avisado, porque nós vamos fazer toda terça, toda quarta, ou melhor, terça, quinta e sábado, sempre ali na terça e na quinta-feira às 19 horas, e no sábado nós vamos fazer logo no período da manhã. Então já marca aí no teu calendário, já marca na sua agenda, para que você possa acompanhar todo esse conteúdo que estamos entregando a você de forma gratuita, tá bom? Para que você possa crescer, aplicar na sua empresa. Bom, sem mais delongas, meu amigo, essa é uma dor que muitos empresários enfrentam, que é essa dor
de chegar no final do dia e você parecer que, cara, você não foi produtivo. Existem dias que tem um monte de tarefa para fazer e eu percebo um cenário bastante comum nas empresas. Qual que é? O empresário ele acaba sendo um bombeiro, um apagador de incêndio. Porque a cada segundo entra alguma pessoa na tua sala, te chama, te liga. Ô chefe, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro, vem cá, o que eu faço? Aí dá problema no comercial, dá problema técnico. E você, mesmo que tenha feito um cronograma do que você precisa fazer, às vezes você não consegue cumprir. E aí acaba entrando num ciclo onde você não consegue atingir os seus objetivos, onde você não consegue atingir as suas metas, onde você não consegue realizar os seus sonhos. Sabe quando você iniciou a sua empresa, que você tinha uma pretensão de chegar em algum lugar e parece que isso está tão distante da realidade? E sabe qual é o resultado disso? A gente começa a ficar ansioso, cara. Não é assim? A gente começa a sentir que o nosso coração fica aflito. Você começa a ir para o trabalho não mais com prazer, porque, cara, eu gosto de ir para lá. Como era no começo? Lembra quando a gente abriu a empresa? Como é que era? Você ia lá, tinha a alegria de ficar lá 2, 3, 4, 10, 15 horas trabalhando, ia para casa feliz da vida. Mas com o passar do tempo, parece que a empresa se torna um fardo para o empresário. Por quê? Porque, primeiro, você não consegue tirar férias. Essa é uma constatação. Qual foi a última vez? Escreve aqui nos comentários. Qual foi a última vez que você tirou férias na tua empresa? Que você falou assim, olha, eu vou, sei lá, tirar uma semana para descansar com a minha família. E você nem levar o celular. Deixa o celular em casa lá, ó. Nem vou levar para ninguém me ligar. Qual foi a última vez que você fez isso? Vai comentando aí embaixo. Se você não tem feito isso, o que vai acontecer? Você acaba não ativando o que o nosso cérebro, né, quando a gente estuda um pouquinho de neurociência, que é aquele hormônio da realização, que é quando você realmente conquista, que é a dopamina. Né? A dopamina é liberada quando você consegue atingir os seus objetivos. E quando você não tem essa liberação de dopamina no fim de um processo, você começa a achar que não faz mais sentido fazer o que você está fazendo. Uma outra preocupação, quando começa o mês e você ali vê que tem um monte de conta para pagar, porque a gente sabe, o nosso salário é o último a ser pago. Não é verdade? Você paga fornecedores, você paga funcionários, você paga governo, e aí se sobrar alguma coisa, é que você vai lá e pega da sua organização. E aí o que acontece? Você já começa um mês devendo, já tomando 10-0 para os fornecedores, para os clientes, para os funcionários, e você tem que virar o jogo, cara. Você não tem a quem recorrer. Você vai recorrer a quem? Você assumiu o risco, você abriu o CNPJ. E aí é onde começa a acumular um monte de coisa. Então você entende que isso que a gente está sentindo, que a gente sente no meio de uma organização, é relativamente comum, mas não é normal. Porque qual é a diferença de comum e normal? Comum é que a gente encontra em vários lugares. Normal é que faz parte do seu dia a dia. Isso não pode ser normal. Isso pode ser até uma fase do seu negócio, mas não pode ser algo normal. Você precisa avançar essa fase, você precisa ir adiante. E eu passei por isso. Quando eu trabalhei, alguns que não sabem, né, eu vim do meio empresarial, trabalhei por 10 anos num provedor de internet aqui na cidade de São Vicente. E qual foi o sentimento que eu tive quando eu cheguei na cadeira ali de gestor, de diretor executivo? A gente não tem a quem recorrer. A quem a gente recorre? Fala a verdade. Se você está com um problema na sua empresa, por exemplo, eu tive uma vez um problema com relação à geração de nota fiscal. O cliente foi lá, comprou o serviço e ele queria que a nota fosse gerada no dia que ele pagou, só que a nota foi gerada no dia seguinte. Eu estava com a data errada. Cara, não tinha para quem recorrer. Eu vou correr para quem? Como é que eu resolvo esse problema? E o cliente ficou extremamente agitado, tratou os nossos atendentes mal. E aí aquele clima começa a passar de um funcionário para o outro. E aí você tem que tomar uma decisão. E quando você está apertado, não tem de onde tirar dinheiro, como é que faz? Você recorre a quem? Às vezes você vai compartilhar com um amigo, que o amigo nem entende o que você está falando. A verdade é que a vida do líder empresarial é uma vida sozinha. É uma vida que você não consegue nem compartilhar com uma pessoa do lado, porque essa pessoa não vai entender. Por quê? Lembra que a gente fala aqui na Autenticamente que uma empresa ela é separada, né? Tem uma pirâmide lá
de 3 partes. A parte de baixo dessa pirâmide acontece o módulo operacional, que é as atividades que você efetivamente faz na tua organização. Por exemplo, se você é uma empresa de instalação de ar-condicionado, a galera do operacional é o pessoal que faz instalação, que faz manutenção, que faz limpeza, é a galera que está lá nas vendas, atendendo o cliente. Essa é a galera da operação do negócio. Sem eles, a empresa não fatura. Beleza? Só que tem uma camada superior, que é a camada tática. O que é essa camada tática? A camada tática é responsável pela organização do negócio. Então é a galera que vai supervisionar a operação, que vai encaminhar, que vai direcionar. Ali onde estão gerentes, ali onde estão supervisores. São pessoas que cuidam da operação. Tanto no operacional como no tático, o operacional pode, quando tiver problema, recorrer ao tático. O tático, quando tiver problema, ele pode recorrer ao estratégico, que é o nível acima do tático. Esse nível estratégico, quem está lá? Os empresários, os donos do negócio, o sócio. Mas acima do empresário não tem ninguém. Então, para quem acredita em Deus, né, como nós aqui, somos cristãos, nós vamos recorrer a Deus. Senhor, me ajuda aí, abre as portas, faz um milagre, faz alguma coisa diferente. Estou aqui desesperado, Senhor. Mas não tem ninguém, às vezes, do nosso lado. E aqui vai uma dica importante. Se você decidiu ter sócio na tua empresa, pense se você está dividindo problemas com ele. Se você só está dividindo faturamento, não faz sentido. Sociedade é para dividir problemas. Porque cada um fica responsável por uma parte e a empresa ela vai para frente, ela avança. E aí, você não tem a quem recorrer. E aí começa a acontecer alguns problemas. Vê se está acontecendo contigo isso. Já aconteceu comigo, tá? Por exemplo, desempenho pessoal. Galera, vocês já ouviram provavelmente falar do pato, né? O pato, ele não voa direito, ele não nada direito e ele não anda direito. Ele é um bicho que faz tudo de qualquer jeito. Tudo pela metade. E às vezes a gente tem a sensação de que, como foi a gente que criou o negócio, a gente tem a ideia de que a gente sabe fazer tudo. E centraliza todo esse poder. Eu comecei a perceber que as decisões da empresa onde eu trabalhava estavam sempre sobre mim. Então, por que eu não conseguia tirar férias? Por que eu não conseguia ficar um tempo fora da empresa? Porque todas as decisões da empresa estavam sobre mim. Ninguém tinha confiança de dar um passo. Por quê? Primeiro porque eu, na minha gestão anterior, eu era muito duro, muito rígido. Então, se a pessoa errar, ela cometer um equívoco, sei lá, fizer alguma coisa errada, ela vai ficar extremamente com medo de falar até pra mim, porque ela vai tomar uma cobrança. E ela fica com medo de tentar. E às vezes ela nem tenta para não errar. E aí ela recorre a quem? Eu preciso tirar esse marca-texto daqui e colocar para cá. Eu posso. Só que é uma decisão que às vezes está na linha desse funcionário. Ele pode tomar esse tipo de decisão. Ele foi contratado exclusivamente para isso. E por que ele deveria perguntar a mim? O fato é que a gente acaba centralizando. A gente acaba passando por esses problemas e pensa que só você pode resolver. E aí essa crença ela é fortalecida quando? Quando o funcionário vai lá entregar um problema para você e você fala, eu consigo, eu resolvo. E você vai lá e resolve. Automaticamente você cria na sua cabeça uma crença, qual que é essa? Eu posso resolver tudo sozinho. Essa empresa sem mim não é nada. Cara, isso pode ser até bom pro ego, assim, sabe? Você se sente um super-herói, né? Eu me sentia, cara, eu sou incrível, eu sou genial. Só que, cara, sabe o que estava acontecendo comigo? Eu percebi que eu estava fazendo tudo, mas estava fazendo tudo mal feito. Eu poderia estar fazendo melhor. E talvez o mal feito nosso, para muitos, seja muito bom. Porque as pessoas não sabem a dimensão do todo. O quão bom pode ser feito aquele trabalho. E aí, quando você que é aquela pessoa que entende, olha para aquilo que você fez, você sabe que você não fez da forma que você poderia. Você sabe que você poderia ter entregado melhor. E aí isso acaba gerando certa frustração no nosso coração. Você está entendendo onde está nascendo a ansiedade? Você vai se frustrando. Porque você olha e você fala, cara, eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter ido além. Só que eu não fui, cara. Eu não fiz. E aí isso vai, de certa forma, entrando no teu subconsciente e vai gerando esse misto de emoção que vai dentro do teu coração.
esse peso invisível da gestão começa a te sobrecarregar. E aí você começa a ver que você não tem tempo para nada. Você vê o teu concorrente inovando, crescendo, criando novas estratégias, e aí você vê o mercado indo em direção desse teu concorrente, você não conseguindo mais tantos clientes, e aí você fala, não, essa semana eu vou parar, vou estudar. Só que, cara, você tem tanta coisa para fazer que você não consegue nem fazer o fluxo de caixa da tua empresa. Essa é a verdade. Não consegue. E como é que você vai conseguir estudar, por exemplo, se a tua cabeça está cheia? É o que estava acontecendo comigo. E, gente, se a gente não está estudando, se a gente não está fazendo curso, se a gente não tem um mentor, se a gente não tem um tempo para trabalhar para o negócio, que é diferente de trabalhar no negócio. Trabalhar no negócio é quando você está lá com a mão na operação. Trabalhar para o negócio é quando você sai do negócio, olha de fora e começa a organizar a tua empresa. Se você não tem tempo para fazer isso, meu amigo, não tem como crescer. E aí o teu desempenho pessoal começa a cair. Começa a cair e você vai começando a gerar as frustrações do teu coração. Outro problema. Lembra que eu falei para vocês que eu chegava em casa, ficava trabalhando até mais tarde, ia dormir muito tarde? Qual era o problema disso daqui, galera? O problema disso daqui é que a gente não tem tempo com a família. E olha, eu tenho um tio, ele era caminhoneiro e ele se acidentou, agora ele tá com o braço sem mobilidade, porque o caminhão basicamente caiu em cima do braço dele e foi um milagre. E ele sempre viveu para o trabalho. Ele teve um tempo que ele foi taxista, depois arrumou um emprego numa empresa de transporte, de cargas. Só que ele vivia viajando no Brasil. Ele amava fazer essa profissão, é uma paixão dele. Só que uma coisa que ele compartilhou comigo que marcou a minha vida. Ele, depois do acidente, ele falou assim, olha Lucas, apesar de tudo que eu passei, eu hoje agradeço a Deus. Sabe por quê? Porque hoje eu estou conseguindo acompanhar o crescimento da minha filha, do meu filho. Ele acabou de ter um filho pequenininho. E hoje ele tem o privilégio de acompanhar o dia a dia dos filhos. E às vezes a gente está presente fisicamente, mas a nossa mente não está presente. A gente não consegue dar atenção para os filhos. A gente não consegue prestar atenção no que ele está falando, não consegue tirar um momento para brincar. Só que, galera, esse tempo passa. Vai chegar lá na frente, você vai se arrepender, cara, de não ter aproveitado o tempo com o teu filho. Cara, eu comecei a refletir nisso. Tenho 2 filhos, eu comecei a ver os meus filhos crescendo e eu não conseguindo estar junto deles. E mesmo que eu quisesse, eu tinha muita coisa para fazer. Eu tinha que priorizar, porque na minha cabeça eu pensava assim, cara, eu tenho que botar alimento dentro da minha casa. Se eu não fizer isso, eu não vou ter o dinheiro necessário para pagar as contas em casa. Você entende? Você passa por esse problema? Vai comentando aí se tem a ver com a tua vida. E aí, os filhos vão crescendo, esses momentos não voltam, tá? Talvez essa fase que você está perdendo do teu filho, você vai se lembrar dela pro resto da vida, porque você não viveu. E não dá para voltar atrás, gente. E eu tô numa fase crucial com os meus filhos. O Cauã vai fazer 6 anos, fez 6 anos agora. E nessa fase, é a fase onde a gente tem que realmente ensinar os nossos filhos. Criar lembranças na cabeça dele. Agora, como é que eu crio lembrança se eu não estou presente? E aí, outro problema vai gerando na nossa vida, que é o problema da saúde. Você já percebeu? Que a gente gasta a vida inteira para ganhar dinheiro, mas depois a gente gasta todo o dinheiro para ter vida. Ou melhor, para ter saúde. Gastamos a vida para ter uma vida boa e depois gastamos para ter saúde. Não é uma loucura isso? Você passou uma vida inteira sem aproveitar nada. Aí, não, agora eu vou descansar. Só que você não nutriu o seu corpo. Você não cuidou da sua saúde. Você não se alimentou bem, você não praticou exercício. Você viveu uma vida sedentária, porque a vida gira em torno do trabalho. E lá na frente, a vida vai cobrar o preço. A fatura chega, meu amigo. E sabe o que acontece? Juntando família e saúde agora. Um problema que eu queria que você pensasse aí, tá? Se a tua empresa hoje depende de você, eu queria te perguntar, se você ficar doente, sei lá, que Deus te livre, tá? Em nome de Jesus, que Ele te livre disso. Mas vamos lá. Vamos pensar que você trabalha com suas mãos e você, sei lá, corta a sua mão. E o médico fala assim pra você, ó, você vai ter que ficar
um mês em casa para recuperar isso daí. Como é que você vai fazer para sustentar a tua família? Já pensou nisso? Porque a gente às vezes não pensa. A gente esquece que a gente pode ficar doente, pode acontecer um acidente, pode acontecer qualquer coisa. Eu fico pensando todo o tempo isso. Eu falei, o que eu vou deixar para minha esposa? O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar para eles? Se acontecer algo hoje comigo, como é que eles vão viver a vida deles? Eu fico pensando nessas coisas. Porque eu não quero deixar minha família desamparada. Só que a gente tem que avançar, galera. Tem que avançar, tem que sair dessa fase. A empresa não pode ficar dependente da gente. Ela não pode existir por nossa causa. Tanto é que quando a gente vai abrir empresa, você não abriu lá, existe um cadastro nacional de pessoa jurídica. Isso daí é uma fantasia do direito. É uma pessoa que não existe, mas você tem que entender que essa pessoa é diferente de você. É como se fosse uma outra pessoa, um ser que não é você, que está fora de você. CPF é uma coisa, CNPJ é outra coisa diferente. Ela tem que existir sem você. Terceiro problema, o desempenho empresarial cai. Como é que você vai vencer a tua concorrência se o teu concorrente... Por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo básico, tá? Uma parábola que eu sempre uso que ilustra muito bem, tá? Vamos pensar que você tem uma empresa de jardinagem, beleza? Vamos raciocinar aqui junto? Uma empresa de jardinagem. Aí você decidiu abrir o teu CNPJ, foi lá eu sou aqui da Baixada Santista, tem uma empresa chamada Obra Max aqui na Praia Grande. Aí você foi lá na Obra Max, comprou um tesourão, vou começar a oferecer serviço de jardinagem. Aí vai você e o teu concorrente, os dois, porta a porta. Olha, eu corto por X, por Y, tal, você consegue lá uma carteira de cliente. Você concorda comigo que você tem uma limitação? Você só vai conseguir fazer aí 2, 3 jardins no máximo, no dia, dependendo do tamanho do jardim. E aí o teu concorrente, ao invés dele pegar todo o dinheiro que ele ganha e botar no bolso, o que ele faz? Ele vai lá e compra uma máquina de cortar grama. Agora ele não está mais cortando com a tesoura, ele está cortando com uma máquina. Enquanto você está fazendo 3 jardins por dia, o teu concorrente passou a fazer 6, porque agora ele tem uma máquina que faz isso mais rápido, com menos esforço. Então ele pode acelerar o resultado e ele ainda vai se esforçar menos. E aí quando ele faz 6 jardins, ele automaticamente vai ter mais dinheiro. E aí ele percebe que daqui a algum tempo ele vai ter dinheiro suficiente para comprar mais uma máquina. E se ele colocar outra pessoa para trabalhar, ele vai ter agora a oportunidade de fazer 12 jardins no dia. E você ainda está lá nos 2. E aí o que acontece? Esse cara, daqui a pouco tem 3, 4, 5, 10 máquinas. Daqui a pouco ele já parou de cortar grama. Daqui a pouco ele criou uma empresa. E ele começa a agregar serviços. Não, agora além de jardinagem, a gente tem uma empresa de fazer aquela parte de escultura, né, do jardim. Esqueci agora o nome dessa atividade. E aí o que acontece? O teu concorrente está voando, cara. E você tá lá nessa crença. Não, só eu sei fazer. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Você não pode ficar nessa neura. Olha pro lado. Quantas empresas que nem a sua existem no Brasil e às vezes maior do que a sua. Se essas pessoas conseguiram, você também consegue. E se você tem um serviço único que ninguém faz, cara, por favor, nos procure que a gente vai te ensinar a como é que você padroniza isso. E você coloca essa mina de ouro para funcionar. Porque você não pode perder essa mina de ouro, meu amigo. Começa a colocar isso para funcionar. Se você tem um serviço diferencial que só você faz, cara, você tá num lugar que só tem você tá num monopólio. E aí é hora de você ganhar dinheiro. O desempenho empresarial, quando a gente centraliza tudo, ele cai, gente. Não adianta. Você vai virar um empresário pato, faz tudo pela metade. Cara, quantas pessoas eu vejo, e de coração, isso me dói, tá? De eu olhar pro cara, o cara tem um potencial enorme, o cara faz serviços magníficos, maravilhosos. Só que, por exemplo, você vai ligar pro cara, você não consegue falar com ele. Ele não tem um departamento comercial. Ele não conseguiu colocar tecnologia para trabalhar para ele. Ele não tem um posicionamento no Instagram. Ele não consegue contratar um funcionário. Ou se contrata, fica dependente de um só, porque não acha outra pessoa igual. Realmente, essa pessoa não existe. Você tem que criar. Entendeu? Você tem que criar.
Por isso que esse evento que a gente vai fazer no dia 30, a gente vai abrir os seus olhos, fazer você enxergar que dá para fazer, gente. Se existem empresas no Brasil ou no mundo que fazem, você também é capaz de fazer. Você só precisa mudar os seus processos. Uma coisa que eu vou soltar aqui para vocês que mudou a minha vida, tá? Se eu tenho um sonho, tá? Eu tenho uma realidade, é o que eu tô vivendo hoje, e eu tenho um sonho, beleza? Vocês concordam que tem uma distância que tá aqui no meio entre as minhas duas mãos? Tem uma distância. E quando a gente quer sair daqui para chegar aqui, a gente precisa pular esse abismo. Só que se você pular daqui para cá, você morre. Você tem que construir o quê? Uma ponte que vai te ligar de um lugar ao outro. E essa ponte são as tarefas diárias, são os processos que você precisa fazer. Você tem que assumir um posicionamento, criar uma agenda que vai fazer você dar cada passo para chegar no teu objetivo. Isso é lógico. Então, como é que eu resumo tudo isso? O resultado que eu tenho hoje é o resultado dos processos que eu fiz. Se eu quero mudar o meu resultado, eu tenho que mudar as minhas atitudes diárias. A frase de Einstein: insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Se você tem um resultado ruim hoje, você tem que mudar o processo, cara. Por que eu participo ainda? Por exemplo, eu já fui em workshops de pessoas que falam sobre modelo de franquia. Cara, eu sei, a empresa, autenticamente, ela formata empresas para virar franquia de verdade, para você poder ser um franqueador, para você poder realmente vender a tua empresa para outros empresários. A gente faz esse processo. Para que eu iria em uma palestra que vai falar exatamente daquilo que eu trabalho? Sabe por quê? Porque às vezes uma pequena ideia dessa outra pessoa se junta com a minha ideia e faz com que se torne uma ideia revolucionária, uma ideia que talvez eu nem tinha pensado sobre ela. Então, quando a gente fala de evento, não é só para você ir lá, eu não vou porque eu já sei, eu já domino isso daí. Não tô falando disso, cara. Eu tô falando para você ir lá porque às vezes uma coisinha que a gente vai falar para você vai ser um grande diferencial. Aconteceu isso no nosso último evento. Torne a concorrência relevante, que foi feito ali em Cubatão, no Jardim Casqueiro. Um empresário chamado Vladimir, ele só com as ideias que a gente deu sobre mapa estratégico, missão, visão e valor, que nós chamamos de MVV, ele conseguiu entender que ele precisava não apresentar para as pessoas o como ele faz, mas ele precisava apresentar o porquê ele faz. Isso mudou tudo. Ele conseguiu vender os cursos dele, cara. Só com um pontinho dessa palestra. Então, quando a gente tem a capacidade de mudar as nossas atitudes, de sair um pouco do operacional, a gente começa a colher resultados diferentes. Bom, tudo isso que eu estou falando é o peso invisível da gestão. Responsabilidade, só você às vezes pode resolver, você não tem a quem recorrer. Você tem o peso de que muitas pessoas dependem do seu serviço. Você tem que pagar as contas, você sabe que ninguém vai pagar por você. Você sabe que os seus funcionários dependem de você. Você tem a família para cuidar. Você tem muitas coisas que você gostaria de fazer e não consegue. E aí, galera, tudo isso me gerou um inconformismo. Não queria ficar dessa forma. E aí foi quando eu comecei a entender sobre procrastinação. É muito interessante isso. Queria que você comentasse aqui embaixo se você já ouviu falar desse nome, procrastinação. Comenta aí embaixo. E coloca aí, o que você acha que é procrastinação? E, para cumprir aqui a minha promessa, eu falei que eu ia soltar em qualquer momento da live, então, nas próximas, já fica atento que eu não vou falar nunca a hora, você vai ter que ficar para esperar. Para você que está nessa live aqui agora assistindo, o convite do nosso evento do dia 30, ele custa R$ 99,90, ok? Para você que está ouvindo agora esse recado nessa live, você pode comentar, eu quero, que eu vou entrar em contato com você até hoje, meia-noite, tá? Não vai passar. Se você chamar meia-noite 1, você perdeu, beleza? Para você vai digitar no comentário aqui, eu quero, eu vou entrar em contato com você e você vai pagar
R$ 69,90 no ingresso. Beleza? Combinado nosso? Então é só comentar que você vai ganhar isso, tá bom? Continuando aqui. Como que eu solucionei esse problema, tá? Eu comecei a estudar sobre procrastinação e todos nós procrastinamos, galera. Todos, sem exceção. Todos nós procrastinamos. Só que você pode diminuir a procrastinação. Você pode procrastinar muito menos. E como é que você faz isso? Primeira coisa que você precisa fazer: um diário de bordo. O que é o diário de bordo? O diário de bordo é onde você vai começar a planejar o seu dia. O que você vai fazer? Primeiro você tem que desenhar nessa grande meta. Aonde você quer chegar? Por exemplo, eu quero me tornar médico. Um exemplo, tá? Saber que eu quero me tornar um médico vai fazer com que o diploma de medicina chegue na minha mesa? Não, não vai. O que eu preciso fazer para me tornar um médico? Aí você coloca lá. Bom, eu preciso cursar uma universidade, uma faculdade. Tá, quanto é que custa essa faculdade? X mil reais. Ok. Eu tenho que trabalhar aonde para conseguir uma renda, um salário suficiente para pagar todos os meus custos e pagar o curso da medicina. Aí você vai começar a fazer esse planejamento. Aí você vai desmontando. Então eu vou precisar ir para a faculdade todos os dias, das 19 horas às 23. Eu vou precisar tempo para fazer as atividades extra. Eu vou ter que... Enfim, você começa a desenhar. Qual que vai ser as metas? E aí você coloca as tarefas diárias que você precisa fazer para chegar daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, 8 anos, não sei quanto tempo vai a medicina, para você se tornar um doutor. Então não adianta ficar só sonhando, você tem que botar para funcionar, caminhar em direção a isso, tá? Então o diário de bordo, você tem que fazer essa reflexão antes, e aí você vai começar a encaixar as atividades diárias que você tem que fazer, olhando sempre para esse objetivo. Pensa num barco, tá? Um barco à vela. Se ele está no meio do mar e ele não sabe para onde ir, qualquer vento serve. Agora, se ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe se vai pegar um vento de través, que é aquele vento de lado, se vai pegar um vento de polpa, se vai pegar ali uma direção quase do vento, né? Mais o orçada ali que a gente chamava. Você vai decidindo qual é o vento que você quer pegar. Entendeu? E aí, você criando o diário de bordo, você vai começar a designar quais são as tarefas. E aí você pode separar essas tarefas em 3 coisas importantes, tá? Tarefas importantes, que são as tarefas que te ligam ao propósito. Tarefas como é que chama? Tarefas importantes, tarefas circunstanciais, tá bom? Qual que é a tarefa circunstancial? Isso daqui eu não preciso fazer agora, posso deixar para depois. Me deu um branco aqui, mas já lembrei. E a outra tarefa é urgente. O que é tarefa urgente? Chegou alguém na tua empresa agora e falou assim: ô chefe, tá pegando fogo. Meu filho, para tudo que tá fazendo e vai apagar o incêndio, pelo amor de Deus. Não fica na tua sala. Isso é tarefa urgente. Você não consegue prever. Mas as tarefas importantes, elas têm que ser sempre colocadas em prol do propósito. E aí você começa a desenhar isso. No final de todo dia, você vai fazer uma reflexão de 3 pontos. Primeiro, por que valeu a pena viver o dia de hoje? Tá? Lucas, pra que eu vou fazer essa besteira? Cara, se você fazer, você vai ver o resultado que você vai ter na sua casa, na sua vida. Por quê? Às vezes você teve esse dia todo corrido. Lembra que eu falei que gera ansiedade, você sente que não foi produtivo, você sente que poderia ter feito melhor. Lembra que eu falei pra vocês? É esse sentimento que eu tinha. Só que quando você olha pro dia que você teve e você percebe tudo que você fez, você ressignifica essas coisas que você achou que era ruim. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui claro, tá? Não sei se a câmera aqui vai pegar, mas acho que sim. Vamos lá. O que vocês veem aqui, ó? Provavelmente você vai falar assim pra mim: eu tô vendo uma folha com um ponto verde no meio, né? Tem aqui um pontinho, aqui. Mas olha que interessante. Olha quanta coisa branca tem ao redor. Olha quanta coisa branca tem ao redor. Só que a gente fixa só no pontinho verde. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem a impressão que teu dia foi ruim só por causa de um problema que aconteceu. Mas você não consegue perceber o tanto de coisa boa que aconteceu, cara. E aí você, no final do dia, você ressignifica essa coisa ruim. Ressignifica. Segunda coisa que você tem que pensar: se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria diferente?
Pensa nisso. Aí você vai olhar lá o seu diário de bordo, tudo que você fez. Poxa, isso daqui, eu tive esse resultado. Pô, isso aqui eu poderia ter feito diferente. Sabe o que isso vai fazer no teu cérebro? Ele vai instalar uma nova crença em você. Um programa mental. Por quê? Você vai entender que aquela atitude que você tomou gerou tal comportamento e tal resultado. Então, se você não gostou do resultado, lembra que eu falei? Você muda o comportamento e você entendeu o que gerou o comportamento que você teve. E aí amanhã você coloca, né, que é o terceiro ponto, os alvos que você quer. Então, por exemplo, se você discutiu com um funcionário e o funcionário saiu irritado, os dois não se entenderam, você vai fazer uma reflexão disso. O que eu poderia ter feito diferente? E aí amanhã você já tem os alvos que você tem. Por exemplo, eu tenho que conversar com esse funcionário para passar para ele o que eu queria dizer. Eu tenho que consertar essa situação. Então você já colocou alvos para outro dia. E a gente tem um terceiro ponto que a gente coloca ali como ideias loucas que te apareceram durante o dia para você, em um momento, pensar sobre elas. Coloca lá. Que, de repente, nessa reflexão toda, você percebeu uma sacada boa do teu negócio. E aí você entendeu que agora, só nessa reflexão que eu passei aqui para você, você agora não está mais focado no seu negócio. Você está agora fora dele, pensando de fora. Olhando como alguém que está de fora. E você começa a passar esses problemas de angústia, de deixar de ter esses problemas de angústia, de frustração. E você já começa o dia de amanhã com esperança. Por quê? Você já sabe o que você precisa fazer. E aí você começa um dia não mais com o peso daquele, nossa, eu fiz um monte de coisa e parece que eu não fiz nada. Agora você começa a olhar para o dia de amanhã como algo de esperança. Você acorda animado. Então você vê que só com essas simples mudanças, você já vai conseguir começar a vencer a procrastinação. E realmente, gente, faça as tarefas diárias. E quando você não cumprir um ponto da sua tarefa diária, deixa sinalizado lá. Ó, essa tarefa eu programei e eu não consegui cumprir por causa disso, daquilo outro. Sempre faça isso. Porque no final do dia você vai refletir. Como é que você poderia resolver esse problema? Será que eu precisava resolver daquela forma? Será que era uma tarefa urgente? Ou era uma tarefa circunstancial que eu coloquei ela no momento errado? Só com essa reflexão aqui, você já consegue resolver metade dos seus problemas. Próximo passo. Você precisa depender de sistemas e não de pessoas, cara. Essa é outra sacada. Lembra que eu falei pra vocês que eu não tinha a capacidade de delegar, centralizava tudo em mim? E aí eu virei um pato que fazia tudo mal feito? Não porque o trabalho estava sendo mal feito. Não. Porque eu sabia que podia ser feito melhor. Apesar das pessoas falarem, nossa, que trabalho legal. Não, eu sabia que podia ser melhor. Eu virei um pato. E aí, quando eu entendi sobre sistema, eu comecei a criar sistemas para as pessoas que estavam ali trabalhando comigo. Comecei a mostrar para ela onde era a responsabilidade dela, o que ela precisava fazer. Comecei a colocar isso dentro de um sistema que nós chamamos de ERP. Não me lembro, acho que é Enterprise Resolution Program. Acho que é isso. Não me lembro agora a sigla certinha. Mas esse ERP, você joga toda a organização da sua empresa dentro desse sistema. E aí esse sistema, ele vai cruzando as engrenagens. Você lembra? Quando você vai dirigir, você gira a chave e você precisa só segurar no volante, passar a marcha e guiar o carro. Mas existem inúmeros processos que estão rolando ali que não é você que está tomando conta, é o próprio carro, o módulo do carro que toma conta disso. O controle de bordo, né? Tem o painel ali que te mostra tudo que está acontecendo no teu veículo, te mostra indicadores. O que foi feito? Uma sistematização do carro. Ele pegou tudo aquilo, cruzou para que possa trabalhar sem a presença, né, sem a necessidade de você estar indo lá em cada... roda, gira tantas vezes nessa velocidade. Não precisa disso, já está programado. Outra coisa, aprenda a delegar. Isso salva você. Aprenda a confiar nas pessoas. E eu não estou falando aqui de delargação, é delegação. O que é o delegar? Não é você chamar o teu colaborador e falar assim, a partir de hoje você é responsável por esse setor, se vira. Não é assim. Você precisa pensar no setor, você precisa programar esse setor, como é que vai funcionar essa função, o que você espera, quais são os indicadores, quais são o que ele vai fazer todos os dias. Você começa a pensar nisso, você chama o colaborador, verifica se ele tem um alinhamento comportamental com a função, faz o teste, treina esse cara, deixa ele ali uns 3 meses treinando, depois faz um feedback de novo, verifica se aquele cara realmente está integrado.
E também não esquece de verificar se é o sonho do cara, se o cara quer isso. Porque às vezes você coloca a pessoa na função e ele odeia aquela função. Você vai perder um baita de um funcionário porque você deu um cargo para ele, tá? Então delegue. Delegue. Dê uma direção para a pessoa e deixe ela fazer. Uma outra briga que eu tive é querer que as pessoas façam do meu jeito. Cara, quando eu aprendi que as pessoas têm o jeito dela de fazer, por exemplo, pra mim tem que beber água com a mão esquerda. Se beber com a mão direita, tá errado. Não, peraí. Qual que é a finalidade de beber água? Não é matar a sede? Então se ele faz com a direita ou com a esquerda, mas tá chegando no objetivo que foi proposto, tudo bem. Eu, como gestor, eu posso oferecer para ele uma maneira de fazer mais fácil. Mas talvez para ele o mais fácil seja de outro jeito. Mas eu sempre tenho que perguntar o quê? Você está conseguindo alcançar o objetivo proposto? Estou. Então tá tudo bem. Se você quer começar, por exemplo, fazer um fluxo de caixa pelo dia 30, tá bom. Não tem problema nenhum. Desde que você consiga bater todos os saldos da conta e do caixa todos os dias, tá tudo certo. Pode fazer. Então delegue e acompanhe. Verifique se as metas estão sendo alcançadas, se aquilo que você desenhou está sendo realmente seguido. Comece a fazer isso. Comece a deixar as pessoas fazer. Para de fazer tudo. Porque tem uma frase que nós usamos aqui na Autenticamente. Não dá para os dois ficarem vivos. O empresário e a empresa. Nesse sistema aqui, onde o empresário não consegue delegar, não tem sistema, não tem diário de bordo, não tem gestão de tarefa, não tem nada. Ou a empresa morre ou o empresário morre. Por quê? Todos esses problemas que eu falei para vocês. Saúde, família, não tem lazer, começa a ficar estressado, isso vai gerar um monte de problema para você. Tava gerando para mim. Vai gerar para você também. Se já não tá gerando. E aí, o que acontece? Se você quiser cuidar da sua vida, o que vai acontecer com a tua empresa? Vai perder faturamento, porque ela depende de você. Se você tirar o ritmo, a gente conversou com o empresário esses dias, ele falou, olha, quando eu saio da minha empresa, na verdade, quando eu decidi não trabalhar mais no sábado, eu perdi 12 mil de faturamento. Pancada. Por causa que ele não trabalhou no sábado. Aí ele começou a cuidar da vida dele, só que a empresa dele, como é que tava? Perdendo faturamento. Olha que interessante. Se você tirar férias da sua empresa, quanto que ela vai faturar? Se você respondeu 0, significa que ou você vive ou a tua empresa vive. Os dois não conseguem ficar juntos. Tá? E qual que é o problema? Às vezes a gente pensa que isso só vai acontecer lá na frente. Mas pode acontecer a qualquer momento. Então, galera, Autenticamente, ela está aqui oferecendo para você essas lives gratuitas. Talvez você está aqui, você não tem condição de investir R$ 99,00 no crescimento da sua empresa, na sua cabeça e em você mesmo. Cara, tá aqui o conteúdo de graça. Se você pegar só o que eu te passei aqui nessa live e você aplicar na sua vida, eu tenho certeza que você vai começar a colher bons resultados. Lembrem-se, se vocês continuarem fazendo as mesmas coisas, vocês vão continuar tendo os mesmos resultados. Mude a atitude, como nós falamos aqui na Autenticamente, mude a sua mente, que o seu mundo vai ser mudado, tá? Então, o que eu vou pedir para você? Primeiro, se você gostou dessa live, se de alguma forma eu pude te ajudar, se Autenticamente pôde entregar hoje para você algum tipo de solução, por favor, não deixe de curtir essa postagem. Quando essa live encerrar, ela vai ficar disponibilizada no feed da Autenticamente. Você pode ir lá como gratidão, coloca lá o teu curtir, compartilha com 3 amigos, não precisa mandar para muita gente, compartilha com 3 pessoas. E dá um relato lá de como é que foi essa live para você, tá bom? Eu quero agradecer você que permaneceu até aqui, você que está nos assistindo aí pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida. Deixa seu comentário, se inscreva no canal, compartilha nos grupos aí e vamos com a gente para mudar a sua mente, mudar o seu mundo. Deus abençoe. Até quarta-feira às 19 horas eu espero vocês aqui no mesmo Bate-Canal. Um abraço e até mais. Fiquem com Deus.